Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos da internet, a todos que estão presentes, aos amigos visíveis e aos invisíveis também. Uma boa noite. Vamos começar o nosso trabalho agradecendo a Deus, que a gente, quando ora, não deve só pedir, e sim orar e glorificar a Deus também. Então vamos agradecer pelo dia de hoje, por nos ter dado força no nosso trabalho, termos cumprido a nossa obrigação. É bom ir para casa no fim do dia com a consciência tranquila do dever cumprido. Isso é o mais importante. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Sem nada que a consciência possa nos acusar de que deixou de fazer ou que fez errado. Mas sim que cumprimos o nosso dever. Então, antes de começarmos, vamos dar alguns avisos aqui da casa. Nós temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. O plantão de atendimento antecede as palestras 1 hora antes. Então, quem quiser passar no plantão de atendimento, 1 hora antes, compareça aqui onde tem a livraria, tem um plantão de atendimento. Às segundas, terças e quintas-feiras, nós temos palestras e passes às 20 horas, às quartas-feiras às 14 horas, sábados às 17 horas e domingo às 10 horas da manhã, e também tem evangelização infantil. Ao nosso trabalho social, distribuímos todo segundo sábado de cada mês 60 cestas básicas para famílias cadastradas. E a cada 15 dias, aos sábados, após a palestra e passes, há uma distribuição. Nós nos reunimos aqui e saímos para distribuir lanches e suco para os moradores de rua, aqui nas imediações do metrô Santana. Moradores que estão aqui na Cruzeiro do Sul, sabe, aquele pessoal já nos espera, assim, ciente que vai receber um lanche, um suco. Isso é muito gratificante para eles e muito mais para nós, entende? A sensação de bem-estar que dá de fazer essa caridade na acepção da palavra não tem alegria, não tem o tamanho da alegria que a gente sente dentro da gente quando faz essa caridade mesmo. É a própria caridade. E quem usa o computador, quem quiser visitar o nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Aí encontram informações, dias e horários das palestras e demais informações. Bom, vamos agora então agradecer, fechar os nossos olhos materiais e dirigir uma pequena oração a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, então, o Jurandir faz uma parte. O nosso palestrante ainda não chegou. No trânsito. Passa a palavra para o Jurandir aqui. Só para adiantar, o tema da noite é o testemunho doméstico, né? Essa obra, esse título está aqui inserido nas palavras de vida eterna do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Todos nós que militamos no Espiritismo sabemos da importância que foi o Emmanuel na vida do Chico Xavier, né? É o guia espiritual que acompanhou o Chico desde a mais tenridade, né? Desde a mocidade, quando ele começou a lançar os seus primeiros livros, psicografar os primeiros livros, da importância que foi e da repercussão que teve no Brasil todo, né? Quando ele lançou Parnaso Além Túmulo, as poesias dos grandes expoentes da poesia brasileira, né? E portuguesa. Então foi uma coisa de louco. Todo mundo ficou impressionado com a autenticidade da sua obra, da obra que ele apresentou através dos próprios espíritos, né? Detentores daquela grande intelectualidade, daquela grande conhecimento, grande cultura. E o Emmanuel então está com o Chico desde essa época, vamos dizer, inicial da sua carreira. Foi quando ele já estava com 17 anos, né?
27 anos, se não me engano. Bom, o tema de hoje, então, testemunho doméstico. Nós vamos ter uma ideia, mais ou menos, que vai mexer com todo mundo, né? Que vai falar, lógico, das pessoas que nos cercam, a nossa família, os nossos parentes, né? Aqui diz o Paulo, geralmente é o Paulo que apresenta a partida para que o Emmanuel tire do tema, então, essas reflexões, esses ensinamentos. Então, Paulo diz aqui no texto, é uma epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que ele quer dizer com isso? Que é muito fácil nós conversarmos com as pessoas estranhas, passarmos às vezes até despercebidos, ou passarmos algumas qualidades boas que nós possamos ter para as pessoas estranhas, ou o nosso comportamento, às vezes até um pouco artificial, né, que é muito mais fácil, né, e as pessoas às vezes até se enganam com as nossas atitudes. Mas quando se fala de familiares, aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia, que nos conhecem a fundo, né, os nossos defeitos, as nossas qualidades, então é muito mais difícil nós lidarmos com essas pessoas. E aqui é que ele chama a atenção, para que nós tenhamos esse cuidado de tratarmos as pessoas que estão ao nosso lado com toda a deferência, com todo o carinho, com toda a atenção, porque são eles que estão na nossa vida para nos auxiliar a crescer para Deus, a burilar o caminho da espiritualidade, da moralidade. Porque normalmente no lar é que as pessoas reencarnam para os ajustes, né? Os espíritos simpáticos, aqueles que se atraem, os afins, vêm geralmente no mesmo lar. Mas também vêm aqueles espíritos problemáticos, ou nós mesmos somos esses espíritos problemáticos que vamos atormentar aqueles que estão ao nosso lado, né? Não vamos puxar só a sardinha para o nosso lado, não. É uma maneira geral. Quando nós falamos que essas criaturas às vezes vêm perturbar a nossa vida, né? Às vezes nós que estamos perturbando a vida delas, né? Então nós temos que fazer uma reflexão, né, a respeito das nossas atitudes com as pessoas. Tá bom, amor? E porque essas criaturas nos cobram de longa data. Muitas vezes as pendências do passado fazem com que, através de uma lei distributiva de justiça, que Deus é perfeito em tudo, né? Ele nos permite que estejamos novamente no palco da vida, numa nova encarnação, com essas mesmas pessoas a quem nós ferimos, aqueles que são nossos credores, e às vezes a recíproca também é verdadeira. Às vezes nós temos algum crédito, né, também, e às vezes se nós temos um pouquinho mais de conhecimento, somos dotados de um pouco mais de perspicácia com referência às coisas do espírito, às coisas morais, então cabe a nós darmos uns bons exemplos, mais do que nunca. Então nós temos que participar junto deles, dessas criaturas, com um pouco mais de equilíbrio, com mais harmonia no nosso pensamento, no nosso procedimento, porque aquelas criaturas vão estar conosco novamente. No nosso retorno à erraticidade, ou à pátria do espírito, quando nós partirmos aqui da Terra, nós vamos estar de novo acertando, fazendo o balanço das nossas ações, porque normalmente quando nós vimos o mundo, nós temos uns acertos, né? Cada um de nós tem um processo, né? Um prontuário direitinho, que os nossos superiores sabem das nossas dificuldades, sabem das nossas imperfeições, sabem da luta que nós temos feito muitas vezes para corrigir certos defeitos pequenos, simples, mas que às vezes nós não conseguimos, né? Então nós voltamos ao palco da vida, ao mundo, justamente para ferir essas novas batalhas, né? Do burilamento. E geralmente quem vem conosco, quem vai dar os exemplos, quem vai ser a matéria-prima, quem vai ser sparring de quem na luta do dia a dia, né? Geralmente são essas pessoas que nós ou ferimos ou que por elas fomos feridos de certa forma. Às vezes não tão profundamente, mas são pequenas coisas, pequenos detalhezinhos que às vezes nós deixamos passar batido, né? Então essas pessoas voltam conosco após então ao estudo, o planejamento. Então nós temos nossos superiores hierárquicos na espiritualidade, né, como temos aqui na Terra também. E lá a hierarquia é toda moral, né? Ali não é coronel, não é general, não é ministro, não é nada. Ali é moral pura.
Então são criaturas que cresceram moralmente, criaturas que conhecem muito bem o porquê estão lá, o que estão fazendo, qual é o seu procedimento com referência aos seus subalternos, né? E agem de maneira natural, com muito amor, com muito carinho, com muita consideração por todos, porque já são iluminados nas ideias, já sabem muito bem o que estão fazendo. Então pega o nosso processo e fala: fulano, você realmente vai precisar voltar à Terra e você vai trabalhar esse seu lado de antipatia, esse seu lado de constrangimento, ou esse seu lado de ideia fixa em determinadas coisas, ou esse seu lado de orgulho, ou esse seu lado de vaidade. E geralmente vai encontrar as pessoas que vêm nos ajudar. Às vezes a pessoa vem nos cobrar e nós às vezes não aceitamos, porque nós temos o nosso lado negativo. E as pessoas às vezes estão no nosso caminho como aquela pedra que parece que está nos atrapalhando, mas não, é para nos chamar a atenção. É o sinalzinho vermelho do que nós não estamos nos conduzindo bem. Então essas criaturas estão ao nosso lado por isso. Uns vão falar: pô, é minha sogra. Outros vão falar: minha mulher. Né? Outros vão falar: é um filho difícil, aquele filho que nós sabemos que dá problema para os pais. Né? E os parentescos de uma maneira geral. Porque às vezes as pessoas se dão bem entre marido e mulher, mas tem um filho difícil, tem um irmão, um cunhado, alguma criatura que às vezes está procurando a nossa ajuda. E às vezes nós passamos batido e esquecemos de dar aquela atenção àquelas criaturas. E na sociedade nós nos portamos completamente diferentes. Com as pessoas que nós nos relacionamos, nós temos um outro tipo de atitude, um outro tipo de consideração. E para as outras pessoas que estão ao nosso lado, são justamente aquelas pessoas que foram escolhidas para nos ajudar a crescer, nós maltratamos, né? Geralmente nós não tratamos com a devida consideração. Então é esse mais ou menos o texto que eu vou ler para ver se bate com aquilo que nós estamos comentando. Né? Então aqui ele diz: de certo, o apóstolo Paulo, ele nos recomendando um carinho especial para com a família, da nossa fé. Por exemplo, nós que estamos no centro espírita, todos os companheiros estão ligados a nós nesse caminho do buridamento através do conhecimento. Né? A verdade vos tornará livre, disse Jesus. Então o conhecimento é muito importante. Então com as pessoas que nós nos relacionamos, são as pessoas da nossa fé, então nós temos facilidade em nos comunicar. Né? Mas cada um de nós sabe o patamar em que cada um está. Mantinha em vista, então, de certo que o apóstolo Paulo, nos recomendando um carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Então, essa conduta nunca pode estar desagregada do Evangelho do Cristo. Não é? Como é que nós vamos nos portar, não é? Junto com as pessoas? Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, aqui com referência ao lar, né? Como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Então nós temos que agir bem no nosso lar ou fora do nosso lar. Como Jesus dizia: não, não, sim, sim. Nós temos que ter a nossa conduta irrepreensível, uma vez conhecedores dos princípios evangélicos, o amai uns aos outros. Né? Amai uns aos outros quer dizer que nós não vamos achar diferença entre aquelas criaturas que estão no nosso lar, aquelas criaturas da nossa vida de relação fora do lar, seja na casa espírita, seja na faculdade, na universidade, seja no nosso trabalho, onde nós estivermos, as pessoas são todas iguais, são todos filhos de Deus, todos num patamar evolutivo, e uns um pouquinho mais avançados do que outros. Porque se nós fôssemos todos grandes visionários, grandes missionários do divino, nós não estaríamos na Terra. Ou então estaríamos todos aqui apenas ouvindo os acordes celestiais, né? E a Terra não seria um mundo de provas e expiações que talvez não tivesse a problemática que o planeta encerra. Nós vemos os furacões, as chuvas, os degelos, nós vemos tudo quanto é tipo de coisa que a natureza age contra o homem, provocando
certas atitudes que nós temos que ter com referência também o nosso respeito pelas coisas da natureza. Então nós vemos no dia a dia isso que está acontecendo, né? O tsunami que acontece, os desequilíbrios, porque o homem produziu malefício na própria crosta, no próprio planeta, que está provocando isso. Então tudo tem relação muito junta, né? Uma da outra. Então o nosso comportamento já começa aí, né? Também. Então nós temos que amar o nosso irmão de qualquer maneira, seja ele nosso familiar ou não. É isso que ele está chamando a nossa atenção aqui. Principalmente os familiares, porque os familiares são criaturas a quem nós devemos diretamente satisfações, né? Porque se eles estão junto conosco, porque realmente é preciso. Se nós não dermos bem com todos os nossos parentes, nossas criaturas, nossos entes queridos dentro do lar, ótimo, melhor ainda. Aí isso nós podemos contar no dedo um lar com essa harmonia plena, perfeita, que seria de desejar para toda a humanidade. Mas isso é difícil. Nós não vamos ser tão hipócritas e falar, não, aqui é um paraíso. Não é, nós sabemos que não. Então, à medida que as pessoas têm o conhecimento, que nós vamos ser cobrados, mas de que maneira vamos ser cobrados? É com a nossa própria consciência, né? Porque quando nós estamos no plano espiritual, o filme aparece na nossa frente, né? Os clichêzinhos das nossas atitudes, dos nossos desenganos, tudo aquilo dos malefícios produzidos, não vai deixar dúvida, não adianta fazer igual o avestruz, porque não tem jeito, a mente nossa, ela vai captar as imagens das nossas produções, boas ou más, né? Então, quando nós vamos ver que nós não agimos bem, nós vamos nos sentir envergonhados, e vamos ter que ter nova oportunidade para reencontrar de novo essas pessoas, e é difícil, porque quando eles procuram acertar que essas pessoas venham até nós, às vezes tem a dificuldade, uns estão em outro lugar, outros estão em estudo, outros estão sem condição no momento, então eles têm que ver um ponto de equilíbrio para que essas criaturas sejam reunidas novamente para estar com a gente novamente no lar. Então é um trabalho tremendo dos espíritos superiores para nos reunir no lar. E por isso que passa muito tempo para haver uma nova reencarnação. Mesmo porque temos que procurar aquelas pessoas que vão chegar na nossa frente para nos receber, temos que pedir permissão, temos que ficar pedindo aquele pai ou aquela mãe que nos receba novamente, né? Temos que começar a fazer o nosso lobby, entre aspas, né? entre os espíritos, para que eles tenham paciência conosco e nos dêem nova oportunidade. E quando vem, se nós erramos, perdemos todo o fruto desse trabalho grande que a espiritualidade às vezes processa a nosso favor, quando nós merecemos, é claro, né? Enquanto isso não acontece, muitas vezes nós ficamos pererecando em regiões meio um pouco difíceis no plano espiritual, até que através de um pouquinho da dor, nós vamos continuar, vamos receber essa ajuda, mas sempre demora, né? Então o importante é isso, à medida que as pessoas vão tendo conhecimento de como funcionam as coisas, com referência às reencarnações, mais nós vamos ser cobrados, porque os nossos desenganos, nossos erros, eles não vão ser mais admitidos, porque nós sabemos que erramos. Se erramos conscientemente, a coisa complica, né? Então, por isso que muita gente foge, às vezes, do estudo doutrinário, do espiritismo, né? Ou da doutrina dos espíritos, porque a doutrina é deles, não é nossa, né? Às vezes a pessoa tem medo porque sabe que vai entrar num terreno fértil, mas de conhecimento e de ajuda muito grande, mas sabe que a cobrança também é proporcional ao conhecimento, né? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se refere de significação mais profunda. É o que ele diz aqui, que é essa lição, essa observação que o Paulo fez, né? É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Isso nós já conversamos, né? Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que por força de nossos compromissos do pretérito, do passado, né, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Quem é que não tem uma pessoa assim no seu meio familiar, na sua vida de relação entre os parentes? É só a gente começar a imaginar, nós vamos ver que nós temos essas pessoas. Puxa, aquele lá, o cri-cri fica em cima da gente toda hora, observando isso, observando aquilo, falando isso, falando aquilo. Eu não vou com a cara daquela pessoa, né?
Porque às vezes nos incomoda quando nós somos chamados a atenção naquilo que realmente nós estamos errando. É próprio do ser humano não ver os defeitos próprios, mas os defeitos alheios nós temos uma capacidade maravilhosa de detectar com muita presteza. Infelizmente, somos nós, né? A raça humana, no mundo de provas e expiações, por quê? Porque somos atrasados ainda, né? Então, cada coisa nós temos que ver, observar, refletir, porque nós somos levados muito por impulso, né? Ah, mexeu comigo, pisou no meu calo, eu grito mesmo e tal, e vai por aí, né? É fácil nós nos defendermos quando nós sabemos que estamos errados. Quando nós vamos dormir, vamos fazer uma reflexão, como fazia o São Domingos, né? O Santo Agostinho, aliás. Ele fazia essa reflexão antes de dormir e imaginava se durante aquele dia ele não ofendeu ninguém, se ele cometeu alguma coisa que ele pudesse se arrepender, se ele fez tudo direitinho como deveria ser feito com referência às pessoas que o cercam. Então ele fazia uma recapitulação total da sua vida diária. Então essa é a recomendação que ele faz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente observe direitinho o que nós fizemos. E quem sabe se a gente lembra, puxa vida, eu vou pedir desculpa para o fulano amanhã, para o meu filho, para a minha filha, puxa, eu fui grosseiro com ele, podia ter um pouquinho de paciência, precisava responder de maneira tão ríspida assim, só porque ele me perguntou qualquer coisa que eu acho que eu estava olhando futebol no momento e eu respondi mal. Isso é próprio de nós. Nós fazemos assim mesmo. E às vezes a gente nem se dá conta, mas magoamos a pessoa. E aquilo fica dentro da pessoa, né? Depois nós vamos ver, puxa, é mesmo, eu fiz isso, amanhã eu vou falar com ele, vou falar com ela. E a minha mulher, não, puxa, nem elogiei ela, fez um bolo tão gostoso, passou batido, nem falei para ela, oi, tá bom. Então é assim mesmo, né? Não, as pequenas coisas do dia a dia é que nós podemos ver que nós encontramos a felicidade e a harmonia através de uma boa conduta, né? Com as ações, as atitudes, até dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Puxa, a pessoa não está aqui, mas eu vou vibrar por ela. Vou pedir para Deus para iluminar o caminho dessa criatura, porque ele merece, viu? Trabalha, duro. Eu às vezes deixei para lá, nunca fiz um elogio. Quando seria tão fácil eu dar um tapa no ombro e falar, puxa vida, você é lutador, ou você é lutadora, você merece, né? Então são essas coisas que a gente vai procurando ver. E aqui ele está trazendo para o campo doméstico. E está falando entre a sociedade, mas jogando mais para o lado da família, onde nós muitas vezes desprezamos, né? Esses períodos todos que nós passamos junto com a nossa esposa, com os nossos parentes de uma maneira geral, com o sogro, com a sogra, enfim, então, todos fazem parte da família. Se eu não tenho a minha sogra, eu não tenho a minha mulher, ela que pôs a minha mulher no mundo, né? Para mim poder fazer a minha família. E as pessoas não imaginam, a sogra, as bobagens que a gente comete, né? Esses desatinos, mesmo que às vezes a gente tenha alguma razão, que a sogra tem mais experiência, às vezes dá algum palpite e a gente não aceita, e não sei o que, mas já está colocando a colher na vida do casal, mas às vezes não é nada disso, deixa para lá, não é? Mas não, já se faz um cavalo de batalha. É com aquele cunhado que pegou minha roupa emprestada, não devolveu, e vai por aí afora, né? Então as pessoas do nosso lado, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vamos votar com eles. Eles vieram conosco e nós vamos votar com eles. A lei da afinidade vai nos reunir novamente, juntos de novo no plano espiritual. Não é outras pessoas que vão estar conosco, são eles mesmos. Puxa vida, você pisou no meu pé tantas vezes, você não sabia que não era para fazer isso, né? Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem, experimentam. É isso que nós temos, né? Mas então nós temos que tirar bom proveito dessas criaturas, porque muitas vezes estão nos fiscalizando para o nosso próprio bem, para ver que às vezes nós não estamos agindo direito. Então vamos agir direito, né? Porque eles vão estar sempre conosco. É melhor a gente se entender, porque na outra oportunidade, essas criaturas vão estar trabalhando conosco. Às vezes não é mais o nosso irmão, não é mais o nosso filho, mas pode ser o nosso patrão, vai ter paciência conosco, vai nos tratar bem, porque ele tem uma afinidade no fundo da sua memória integral, de que ele tem algum relacionamento com a gente. Então aquelas simpatias que a gente de repente encontra aí para o caminho, puxa vida, eu me dou tão bem com essa pessoa, não tenho nada com essa pessoa e parece que essa pessoa eu conheço há tanto tempo,
E conhece mesmo. Né? Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Né? As pessoas que não nos conhecem a fundo, como eu já falei, é muito fácil a gente causar boa impressão. Né? Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Né? Isso a gente vê. Então a gente vê tantas pessoas bonitas, bem arrumadas, né? Aquela coisa. E como nós não temos nenhum compromisso com ninguém, para nós é tudo bonito, tudo, né? Tudo maravilhoso. Né? As pessoas sorriem com facilidade. Porque tem simpatia, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é bem posta. Enfim, se cria um ambiente diferente. É diferente do lar, porque no lar é todo dia aquilo lá. Né? A gente falou feijão com arroz todo dia, né? No lar, que nós temos que batalhar. E com as pessoas é a parte social. Né? Hoje nós vamos assistir um filme, vamos ao teatro, vamos encontrar gente diferente. É tudo diferente. Então nós não temos nenhum compromisso com essas pessoas. Então são momentos que nós passamos. Se nós formos felizes, tivermos uma noite bonita, né? Tudo bem, mas aquilo já paga, fica no caminho. O que manda mesmo é a nossa vida de relação com as pessoas que estão em marcha conosco para a vida maior. Né? Então é muito importante nós estarmos sempre preparados para todos os compromissos. Mas nós sabemos que os compromissos, cada um tem o seu peso. Né? Nós estamos hoje, socialmente, estamos vivenciando certas situações. Muito bem. Agora, quando esquecemos aquilo, nós estamos no lar. O lar é muito mais importante para nós. Né? Então nós temos que balancear as coisas. As pessoas precisam ter boa impressão nossa, as pessoas que não fazem parte da nossa vida íntima, tudo bem, mas aquelas outras pessoas que são conosco, que devem ter maior importância para nós. Né? Quero ver se é isso mesmo que ele está falando. Né? Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja, com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Cada um pensa como achar melhor. Não é verdade? Está aqui. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Quem conhece os nossos pontos fracos? Senão as pessoas que vivem conosco no dia a dia. Nossos filhos, nossas filhas, a esposa, enfim, todos aqueles que fazem parte da nossa família. Até aqueles que não moram conosco, mas que fazem parte da nossa família, que são os laços, os parentescos, os parentes nossos, né? Que nos conhecem. Né? Quando nós contatamos o nosso casamento, o nosso namoro, nós conhecemos nova família. Aqueles que vieram ser nosso sogro e sogra, os cunhados, as cunhadas. Então nós formamos uma grande família. Então esses laços de parentesco e mais os agregados fazem parte de uma pequena comunidade que vai nos conhecer. Então para eles sabem quem somos nós. Não é? Eles vão saber. Não é? Os outros que nós socialmente encontramos aí pelas festinhas da vida, né? Pelos eventos, é uma coisa. Agora, o nosso núcleo familiar é diferente. Não adianta a gente, ele é assim, mas ele não é nada daquilo que ele demonstra ser. Nós sabemos quem é essa peça aí. Né? As pessoas conhecem. Então, aí que ele chama a atenção. Por isso que, como as pessoas nos conhecem muito, nós ficamos com o pé atrás. Né? Porque elas sabem, podem nos desmascarar a qualquer momento sobre certas atitudes que nós queremos demonstrar que eles sabem que nós não somos aquilo. Quer dizer, as imperfeições humanas. Eu estou generalizando, porque nós não vamos dizer que esse é melhor do que aquele. Todos nós temos nossos defeitos. Né? Cada um pega a sua porção, né? A sua cota. Porque, na realidade, nós somos os espíritos de ascensão através dessa vida de relação, que começa no nosso lar e se estende para a comunidade e vai indo assim, o que forma os grandes conglomerados, as grandes cidades. E o universo é feito do quê? Né? São de pessoas, cada um com o seu problema. E cada um num patamar evolutivo, culturalmente. Né? A pessoa tem a sua intelectualidade, tem o seu estudo, compreende as coisas do mundo, mas muitas vezes as coisas mesmo mais íntimas, coisas que falam mais o espírito, as pessoas geralmente deixam para lá. A humanidade é mais materialista do que espiritualista, isso nós sabemos. Né?
Nós temos 6, 7 bilhões, nós vemos que cada um tem suas religiões, suas crenças, nós respeitamos, mas cada um tem a sua análise própria com referência às coisas espirituais, né? Nós sabemos que a vida aqui é temporária, é transitória, nós passamos no mundo rapidamente, né? Então, cada vez que nós vimos aqui, nós temos que aprender o máximo e aprender aquilo que nós já temos na nossa bagagem. A nossa bagagem espiritual, ela já vem de outras existências, né? Nós esquecemos o passado da nossa animalidade, que ficou no início da humanidade, e hoje nós estamos no século 21 da era cristã. Então, a humanidade progrediu muito, mesmo em termos espirituais. Muita gente a gente conhece, que sempre existiu no mundo, né? A coisa espiritual, desde o tempo que a gente estudava na escola, e os índios tinham medo, é o Deus trovão, é Deus... Ele sabe que tem um ser superior, sempre nós sabemos, sempre soubemos que existem forças superiores a nós. E nós, às vezes, não sabemos como proceder com referência a essas coisas. Por isso que Jesus veio e ensinou, né? O Pai Nosso, né? A respeitar Deus, o Criador, e deu os exemplos de amor, de abnegação, e explicou para a humanidade que só se amando uns aos outros, aprendendo a perdoar todas as pessoas indistintamente, é que a criatura vai subir na vida. Não é o dente por dente e olho por olho. Tem que perdoar até os inimigos. E eles ficavam, não aceitaram o que Jesus falava, mas a semente foi plantada e hoje nós sabemos, através de toda a literatura que está à nossa disposição, que os espíritos sabem que progridem à medida que vai se modificando interiormente, vai aprendendo a amar e a respeitar essas pessoas e principalmente a Deus. Amando a si próprio, vai amar os outros da mesma forma, para que então a felicidade, aquela alegria interior que todo mundo busca, que é aquela paz, vai estar através da própria fé, do conhecimento, com bastante certeza de que a vida vai sendo cada vez melhor à medida que as pessoas acreditam piamente na justiça de Deus, na sua bondade infinita. Né? Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Se nós somos irritadiços, vamos exercitar a virtude da paciência, da aceitação, né? Conviver com as diferenças, como falam os grandes filósofos, né? Isso é muito importante, né? Porque perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Então, porque nós não vamos nunca enganar as pessoas que nos conhecem. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Essa é uma lição simples, mas que ela é profunda no ensinamento, nos seus objetivos, que é que a pessoa precisa encontrar sua paz através do próprio lar. As pessoas que têm o seu lar devem agradecer a Deus que tem o seu lar. Aquelas que não têm o seu lar vão procurar fora, através dos amigos, das pessoas com que simpatizam. Sempre é mais difícil, se nós já temos o nosso lar, porque nós vemos tantas criaturas, lares que se desagregam. As criaturas depois têm que encontrar novos caminhos, novas pessoas. A gente sabe que tudo tem uma razão de ser, mas quando a gente tem o nosso lar, vamos solidificar esse nosso comportamento dentro do lar através das nossas atitudes serenas, né? Tranquilas e cristãs, principalmente. Então eu estava esperando o meu amigo, ele não veio. Eu acho que o nosso tempo acho que terminou e eu acho que ele não vem mais hoje. Mas nós vamos lembrar dele também nas nossas vibrações, que nós queremos muito bem o nosso companheiro Wagner, e numa próxima oportunidade acho que ele vai estar aqui. Eu estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quem realmente tratou o que é a família é o Espiritismo, né?
através das reencarnações, né? A fim de tirar as suas dívidas, né? Agora, o Paulo deu uma noção longe, porque ele não podia entrar, né, nessa questão, porque a humanidade ainda não estava naquele ponto, né? Que só no século XIX é que poderia estar, né? Ele começou com as cartas, as epístolas, nas igrejas que ele ia fundando. Então essa carta, essa epístola, é aos Gálatas. Então ele começou fazendo o trabalho de formiguinha, ele chegou até o Império Romano, ele fez a parte dele, né? Que os judeus, os romanos, encaravam a família de outro modo, pelo orgulho, né? Pelo orgulho. Né? Eles não tinham essa noção que nós temos do espiritismo, né? Que é a convivência de espíritos devedores, né? Esse conhecimento só foi propagar bem mais para frente com Kardec, né, senhor? Só no século XIX é que veio o espiritismo esclarecer essa parte, né? Paulo, né, deu uma noção sobre isso, né? E não podia se estender mais. É isso aí que eu queria falar. Mais alguém tem alguma pergunta? Mais perguntas? Não? Todo mundo entendeu tudo. Bom, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais, de rever nossas ideias, e que essa doutrina, a doutrina espírita, nos apresenta. Busquemos na nossa tranquilidade, serenemos-nos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, bondoso, justo e caridoso, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade que estão conosco, nos apoiando e nos preparando esse espaço com tanto carinho, e vamos unir nossos corações, nossos melhores pensamentos, vibrando com muito amor pela paz do mundo, pelos sofredores na crosta terrestre, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pelas confraternizações religiosas e pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas evangélicas definidas, pelos moradores nas ruas, desamparados, sem lar, sem casa, pelos trabalhadores do bem, nossos irmãos socorristas, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, os enfermos que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram nas prisões, por nossos lares, por nossos entes queridos, demos graças a Deus. Deus compadeça de nós. E pelos nossos irmãos que já se encontram na esfera superior, que consigam encontrar o caminho deles e com suas tarefas, continuem trabalhando para um posterior reencarno, voltar a cumprir suas tarefas aqui na Terra. Tudo tem sua razão de ser nesta vida e na outra vida também. Que assim seja, graças a Deus. Esta parte do trabalho encerra-se aqui. Agradecemos aos nossos amigos na internet, agradecemos aos espíritos superiores, aos mentores desta casa. E agora vamos passar a tarefa dos passes. Graças a Deus.